Olá pessoal, então a gente vai começar hoje discutindo como representar vetores e para isso a gente vai começar desenhando o nosso sistema XY, um plano cartesiano, onde a gente possa representar os nossos vetores. E o vetor que eu vou representar, ele tem uma magnitude 5 e ele forma com o eixo horizontal, tá? A projeção dele no eixo horizontal, ela tem um tamanho de 3 e no eixo vertical, que é o eixo Y, um tamanho de 4. Então eu vou dar um nome para esse vetor, vou chamar ele de um vetor A. E a gente tem diferentes formas agora de descrever esse vetor A. A gente já tem aqui a representação gráfica, mas eu posso descrever também o vetor A como o vetor de componentes 3 e 4. Como eu estou no plano cartesiano, no plano 2D, eu preciso apenas de duas componentes. E aí eu posso escrever isso, tem alguns livros que escrevem assim, esse é o vetor 3x mais 4y. E ainda existem alguns outros livros, e a gente vai utilizar bastante essa notação, que escrevem usando os versores IJK. A gente vai ver mais adiante o que são esses versores, mas agora é importante a gente já saber que esse mesmo vetor aqui, ele pode ser representado como 3i, e aí a gente coloca um chapéuzinho, o circunflexo e não a flecha, mais 4j. Aqui a gente está usando essas duas componentes porque está no plano 2D, mas eu poderia, por exemplo, constatar que não tem nenhuma componente ao longo do eixo Z. Então eu posso, se eu quisesse escrever ele de forma completa no espaço tridimensional, esse é o vetor 3, 4, 0. Lembrando que a ordem é sempre x, y e z. Aqui eu tenho x e y, e aqui eu tenho x, y e z. E isso é igual então a 3x mais 4y mais 0z. Tá? Alguns livros representam dessa forma aqui. A gente vai utilizar sempre a primeira notação, ou mesmo a notação dos versores i, j, para representar a componente y, e aqui no caso mais 0k. Então o vetor ele fica completamente representado pelas suas componentes. E lembrando que um vetor ele tem magnitude, direção, que é o ângulo que ele forma com os eixos desse sistema, ele é caracterizado por esse ângulo que ele forma com os eixos do plano cartesiano, e um determinado sentido. Imaginem que eu agora desenho esse mesmo vetor A, eu desenho ele aqui para o lado e faço ele de forma paralela ao vetor A. Então eu vou chamar esse vetor aqui de um vetor B. Ele começa no ponto 3, 0 e ele vai ir aqui até o ponto em que eu tenho, se a gente fosse fazer com uma régua, aqui seria o ponto de coordenada 6, 0. 6 ao longo do eixo x e 0 ao longo do eixo y. E aqui em cima ele está ao longo da mesma linha que corta o eixo y. Então a pergunta que a gente tem para fazer é: o vetor A é igual ou diferente do vetor B? São o mesmo vetor ou são vetores diferentes? Vejam só, o vetor tem magnitude, direção e sentido. A magnitude do vetor A é 5. Se a gente medisse aqui, se o desenho estiver bem direitinho, a magnitude do vetor B vai ser 5 também. A direção aqui do A depende do ângulo que ele está fazendo com o eixo XY, ou com o eixo X ou com o eixo Y. O θ, que é esse ângulo que ele está formando com X, a tangente dele é 4 sobre 3. Então eu posso escrever aqui, a tangente que está sendo formada ali do vetor A com o eixo x, ele é o arco, o ângulo é o arco tangente de 4 terços. Agora, o vetor B, ele também tem uma magnitude 5. E o θ que ele está formando com o eixo x aqui, vou chamar de θB, ele é o arco tangente, e aí vamos ver só, esse cateto, que é o cateto oposto, tem tamanho 4. E o cateto adjacente é o tamanho que vai do 3 ao 6. Então é 3, é o tamanho desse cateto aqui.
Então o θ ele é o arco tangente de 4/3 também. Então tanto A quanto B têm a mesma magnitude, formam o mesmo ângulo com o eixo x e, portanto, com o eixo y, e ambos estão apontando no mesmo sentido. Logo, a gente pode dizer que o vetor A é igual ao vetor B. Tá? Mesmo que eles estejam em pontos diferentes do meu plano cartesiano, eles são os mesmos vetores.